Se fizermos essa pergunta para 10 pessoas, provavelmente teremos várias respostas diferentes. Isso é verdade. A palavra igreja, ela ao longo, da sua utilização, ela foi transformada em várias respostas. Por isso, nós temos aqui, dentro da interpretação do que é igreja, uma ideia escriturística, aquilo que a Bíblia fala sobre a igreja. Então, nesse caso, nós primeiramente vamos desconstruir alguns conceitos, algumas ideias, algumas definições de igreja que não estão relacionadas com a definição da Bíblia. São essas. Hoje as pessoas estão acostumadas a dizer assim, eu vou à igreja. Estão direcionando a igreja, o templo, o local onde as pessoas costumam cultuar a Deus. A igreja, na Bíblia, não tem relação nenhuma com o templo. No Antigo Testamento, nós tínhamos o templo, que era o local onde os crentes, os judeus, crentes em Deus, Deus Yahvé, eles iam lá e prestavam, a sua adoração, faziam ali os seus sacrifícios. Nesse caso, aquele templo não tem nenhuma relação com a igreja. Por isso, essa ideia de dizer hoje, vamos para a casa de Deus, como se a igreja é a casa de Deus, o templo, está totalmente equivocado. A gente não vai ter essa perspectiva dentro de uma eclesiologia, de um estudo sobre da igreja baseado tanto no Antigo como no Novo Testamento. De qual igreja que você é? Eu sou da Batista, sou da Assembleia, sou da Quadrangular. Então, a igreja também não é denominação. Na época do Novo Testamento, a gente não tinha essas nomenclaturas. Essas nomenclaturas foram criadas ao longo da história para poder identificar um grupo que se reunia baseado num conjunto de doutrinas. Porém, nós não podemos reduzir a igreja à denominação. A denominação, ela de alguma forma, ela está relacionada à igreja, mas ela não é a igreja. Tá? Então não é porque eu estou numa denominação, essa denominação é a igreja da Bíblia. Não. Tá? A denominação, ela serve, ela é importante para que haja uma organização, para que eu possa me identificar com um grupo de irmãos e um conjunto doutrinário. Porém, eu não posso reduzir a igreja à denominação. Eu não faço mais parte daquela organização religiosa. Então, nesse caso, eu estou fora da igreja, eu estou desviado. Essa ideia equivocada que muitos defendem mostra a ignorância em relação à natureza da igreja. As organizações religiosas, elas foram construídas por homens, por pessoas. Tem a sua importância, tem a sua valia. Entretanto, elas não podem representar a natureza da igreja. A igreja está, sim, dentro das instituições religiosas. Em partes, podemos dizer que sim. Porém, as instituições religiosas, elas não têm a patente da natureza da igreja. Não é porque se tem uma instituição religiosa, ali nós podemos caracterizar como a igreja, e fora daquela instituição nós estamos fora da igreja. Isso também é um grande equívoco. Bom, no Antigo Testamento, que foi escrito no hebraico, nós vamos ter o termo kahal, que significa assembleia, convocação, congregação. Então, quando o povo de Deus se reunia, nós utilizávamos esse nome, o kahal, que está relacionado à assembleia, à congregação, estar juntos, congregar juntos. Então, é um conjunto de pessoas. Quando você pensa em assembleia, você pensa em pessoas. Por isso, nós temos aqui uma relação. Claro que a igreja ela vai ser instituída no Novo Testamento. Mas a gente já tem
uma preparação no Antigo Testamento com algo similar que vai acontecer no Novo Testamento. No Novo Testamento, nós vamos ter a palavra eclésia, grego. Essa palavra também tem o mesmo significado do que nós encontramos do hebraico kahal, que é reunião, assembleia, congregação, igreja. A palavra eclésia, ela tem relação com a tradução igreja, eclesiologia, que é uma doutrina, que é uma disciplina teológica. Eclesiologia por quê? É o estudo da igreja. A palavra eclesiologia, ela está muito relacionada à assembleia, à reunião de pessoas. Por isso que a igreja não é, em sua natureza, prédios e nem denominações e nem instituições, mas sim o ajuntamento de pessoas. O que é a igreja? São pessoas que se reúnem. Quando nós temos a palavra eclésia no contexto grego, nós não temos relação religiosa. Tá? Isso é um ponto importante. A ideia de eclésia na cultura grega era questões políticas, era uma assembleia que se reunia para tratar de questões políticas. Era um grupo de pessoas que estavam no controle, no governo ali da polis, da cidade, e eles se reuniam para tratar. Quando Jesus ele fala para Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra, se referindo a ele, edificarei a minha eclésia, a ideia ali não era a ideia de constituir um ajuntamento de pessoas para práticas religiosas, mas sim um ajuntamento de pessoas para tratar questões do reino, da política, do governo de Deus. Por isso, a assembleia, aqui seria a igreja, a reunião de pessoas, ela tem em sua natureza se reunir para tratar questões do reino de Deus. Então, o que é a igreja? É quando pessoas se reúnem em nome do Senhor para tratar questões do reino de Deus. Quando se tem um ajuntamento simplesmente para fazer barulho, um ajuntamento simplesmente para negócios escusos ou para interesses pessoais, nós não temos ali a igreja. Mas quando se tem uma reunião de pessoas que estão ali tratando de princípios e valores do reino, aí nós temos sim a presença da igreja e a sua natureza.